Hebe Camargo, Marcelo Rezende, Bete Lago e Marília Pera. São todos famosos que eu tenho certeza que você já viu na TV. E você sabe o que eles têm em comum? Todos eles morreram de câncer. Isso mesmo, de câncer. Vamos aprender um pouco mais sobre o que é o câncer na aula de hoje. Vamos lá? Para entender como funciona o câncer e o que acontece dentro do nosso corpo, precisamos relembrar alguns conceitos. Lembre-se, o nosso corpo ele é feito de células. Célula é a menor unidade estrutural e funcional do nosso corpo. Então aqui do lado tem uma imagem. Olha só, a célula sozinha, né? Lembra só que a gente já estudou. As células, quando elas se juntam, elas vão formar um tecido. Então o tecido é constituído de várias células unidas. Vários tecidos vão constituir um órgão. Vários órgãos vão formar um sistema e os sistemas vão formar um organismo, ou seja, um corpo inteiro. Para entendermos como funciona o câncer, primeiro é preciso compreender como é que as nossas células saudáveis se desenvolvem dentro do nosso corpo. Então, as células elas possuem um ciclo. Elas nascem, se desenvolvem, têm a capacidade de se reproduzir e depois elas morrem, para dar lugar às células novas, né? As nossas células elas se renovam. E aí, isso tudo acontece num ritmo bem controlado, né? O nosso corpo tem total controle do número de células que vai se reproduzir para estar substituindo aquelas que é necessário. Mas quando ocorre o câncer, essas células elas começam a se multiplicar de maneira descontrolada. E são células assim que não são células saudáveis, não são células boas. Olha a figura que eu coloquei para você aqui. Em roxinho seriam as células que não são saudáveis, que não são células boas. E elas começam a se replicar de maneira descontrolada. E é isso que causa o câncer. E só para te lembrar, as células do nosso corpo, elas se renovam por meio de mitose, né? Que nós já estudamos. A mitose é quando uma célula dá origem a duas novas células com a mesma quantidade de cromossomos. E é por meio da mitose também que as células elas se multiplicam descontroladamente e aí acontece então a formação de um câncer no nosso corpo. Eu já vou te explicar como acontece o câncer. Dentro do núcleo nós encontramos o material genético, o nosso DNA. E esse material genético é ele que controla tudo o que acontece dentro da célula. Ele que vai controlar quando essa célula ela vai se multiplicar, se dividir, vai fazer mitose e tudo mais. E aí vamos ver o que acontece com a célula do câncer. Com as células cancerígenas, é isso aqui que vai acontecer. Vai acontecer uma mutação no DNA. Mutação significa uma modificação. Esse DNA ele vai se modificar de alguma forma, ele vai mudar a sua forma. E aí, por conta dessa modificação, essas células elas acabam não sendo saudáveis, né? Elas acabam não fazendo as funções que elas deveriam de fazer. E além disso, elas começam a se multiplicar, a se replicar de maneira descontrolada. Tudo isso por causa desta mutação no DNA. Vamos ver o que causa, quais são as causas dessa mutação no DNA? Existem vários fatores que podem causar a alteração do DNA e aí provocar o câncer. Olha só que fatores são esses. Observe a balança que eu coloquei aqui para você. De 10 a 20%, então colocando ali de 100%, de 10 a 20 são fatores hereditários. Então isso quer dizer que pode passar de uma pessoa para outra dentro da família. Então pode ser que você herde lá do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó. Mas são só de 10 a 20%. De 80 a 90% são fatores externos. O que isso quer dizer? Que você adquire no ambiente onde você vive, a maneira como você vive. Eu vou te dar alguns exemplos. Hábitos ruins, como não praticar exercício físico, ter uma alimentação que não é saudável, consumir álcool em excesso, fumar ou até mesmo viver em um ambiente onde tem muita poluição, são fatores que podem acarretar uma mutação no seu DNA e daí causar um câncer. Então, o câncer é isso. São células que se multiplicam de maneira descontrolada. E essas células se multiplicam de maneira descontrolada através do processo de divisão celular que a gente já estudou, que é a mitose. Lembrando que essas células que se multiplicam de maneira descontrolada, elas não funcionam de forma adequada. E aí elas começam a invadir outros tecidos e outros órgãos, o que acaba provocando uma certa consequência na funcionalidade desses outros órgãos e desses outros tecidos. O câncer é uma doença que as células se modificam e crescem sem controle.
As células tumorais malignas se recusam a morrer e dar lugar a outras células sadias. Desobedecem às regras de convivência biológica. Se reproduzem sem controle. Invadem e destroem tecidos e órgãos. No Brasil, 1 entre cada 80 pessoas tem câncer. Existem mais de 100 tipos diferentes de câncer. Os tipos de câncer mais prevalentes no Brasil são: pele, não melanoma; próstata no homem; mama na mulher; intestino; pulmão. A nossa aula vai ficando por aqui, 8º ano. Espero que você tenha conseguido compreender um pouco mais sobre o que é o câncer e como ele acontece. Agora eu quero que você entre lá no portal do aluno para verificar qual vai ser a sua atividade de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau, tchau!